Aleluia, graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Que maravilha poder celebrarmos diante do Senhor, poder traduzirmos em canções aquilo que o nosso coração deseja realmente na presença dEle, podermos declarar que o desejo do nosso coração é nos esvaziarmos de nós mesmos, é nos enchermos dEle, transbordarmos dEle. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso prazer, é a nossa vontade, e é um privilégio poder, juntamente com vocês, iniciarmos mais uma semana, iniciarmos mais um mês, celebrando ao Senhor, cantando, podendo quebrantar mesmo o nosso coração e sermos mutuamente abençoados. Amém? Quero dar o bem-vindo a todos nessa noite, dizer da alegria do nosso coração, de poder tê-los aqui neste lugar. Aqueles que estão nos visitando, não temos o hábito de pedir para colocar de pé, falar o nome, algumas pessoas ficam constrangidas, e nós não queremos que você se constranja, queremos que você se sinta em casa, como de fato está na casa do Pai. Amém? A vocês que estão nos acompanhando aí pela internet, pelo Facebook, que o Senhor possa ministrar aos seus corações também aí, onde você estiver, a você que está ouvindo em outro momento, através do nosso canal, que você seja ricamente abençoado pelo Senhor, porque de fato a palavra do Senhor diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam, e que nós o encontraríamos quando nós o buscássemos de todo o nosso coração. Então não importa onde você esteja, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, se você realmente inclinar o seu coração diante do Senhor, certamente Ele irá ministrar ao seu coração, Ele irá fluir com o seu Espírito na sua vida. Amém, queridos? Eu queria que você que está aqui abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, o médico amado. Obrigado, querido. Capítulo 5, Lucas capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Esse texto é muito interessante. Sabemos que Lucas ele faz uma pesquisa aprofundada daquilo que Jesus havia feito, e ele escreve para um amado seu, uma pessoa a quem ele estimava muito, a Teófilo, e ele deseja fortalecer a fé daquele homem. Então ele faz um apanhado e ele traz alguns detalhes que alguns outros evangelhos não trazem. E nessa passagem exclusivamente, nós vemos um detalhe bem especial em relação ao chamado de alguns discípulos. Quando nós vemos Marcos falando a respeito desta passagem, Marcos simplesmente diz que Jesus, certo dia, estava andando às margens do lago de Genezaré ou do mar da Galileia, e ele encontra ali alguns pescadores que estavam lavando as suas redes, e ele os chama para que eles pudessem segui-los, e que ele os faria pescadores de homens. Mas Lucas, ele detalha um pouco mais a respeito desse acontecido. Então quando nós olhamos e vemos a história de Pedro, em especial, que foi um dos que foi chamado nessa passagem, nós vemos Pedro sendo um daqueles 3 mais íntimos de Jesus. Nós vemos Pedro recebendo a responsabilidade de ser o pilar mestre da formação da igreja ali no primeiro século. Mas muitas vezes nós não entendemos como é que começa, como é que se inicia muitas vezes um chamado, como é que se inicia a manifestação do propósito de Deus nas nossas vidas. Nesta ocasião, nós vamos ver que Pedro, ele estava ali num dia frustrado, num dia decepcionado, cansado, e ele recebe uma proposta, ele recebe um pedido de alguém que ele já conhecia. Pedro já conhecia Jesus, alguns contatos esporádicos, ele já tinha ido ver onde Jesus morava, ele já tinha ouvido João dizer que aquele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas nesse dia Pedro, na profissão que ele exercia, pescador,
ele estava ali depois de uma noite toda de pesca e de não ter tido sucesso algum naquele dia. Eu creio que só quem é pescador, ou quem já foi pescador, que sabe exatamente o que é que estava acontecendo naquele dia no coração de Pedro. Talvez alguém que seja um vendedor ambulante, ou que trabalhe vendendo alguma coisa e que dependa disso para o seu sustento. Naquele tempo não tinha freezers, geladeiras para se guardar as coisas, não. E principalmente os pescadores, eles viviam da pesca. Eles pescavam à noite para vender e comer durante o dia. Mas naquele dia, Pedro havia pescado a noite inteira, em vários barcos. Era uma companhia que eles tinham ali de pesca, e eles não conseguiram pegar absolutamente nada. A noite inteira remando, esticando redes, e eles não conseguiram pegar nada. De repente, eles estavam na praia pela manhã, lavando as redes. E de repente veio uma multidão se aproximando deles. Jesus estava ensinando uma multidão, aqueles homens ali cansados, e Jesus chega para Pedro e diz: eu preciso do seu barco. Noite inteira acordado, pescando, remando, lançando redes, sem pegar nada, e chega alguém ali e diz: eu queria que você ficasse mais um pouco por aqui, eu vou precisar do seu barco. Jesus não fez proposta alguma para Pedro, dizendo: Pedro, você me empresta o seu barco, depois a gente acerta. Você me empresta o seu barco, Pedro, e depois eu vou recompensar você. Não, Jesus simplesmente queria fugir de uma pressão que estava acontecendo ali do povo em cima dele, e ele pediu o barco para poder ficar dentro da água, sobre o barco, e ensinando o povo. E naquele dia Pedro decidiu servir ao Senhor. Cansado como estava, frustrado como estava, ele decidiu servir ao Senhor. E a pergunta com a qual eu faço o tema dessa mensagem nessa noite é: e se fosse você? E se fosse você, depois de batalhar um dia inteiro, cansado, e não ter rendido absolutamente nada no seu serviço? Se fosse você que tivesse uma família em casa, esperando para que o sustento pudesse vir pela manhã, talvez os filhos esperando para comprar o pão, para tomar café, e você trabalhou a noite toda e não conseguiu absolutamente nada, ainda assim você teria ânimo para servir ao Senhor pela manhã? Ainda assim cansado, frustrado, o seu coração teria ânimo para servir despretensiosamente? Nós vemos porque nos nossos dias é comum as pessoas alegarem cansaço, alegarem tristeza, frustração, e com isso achar que tem motivos para poder, de alguma forma, mitigar, diminuir, fazer de qualquer maneira ou não fazer aquilo que é o nosso propósito de vida: louvar, adorar, servir ao Senhor. Por isso o desejo do meu coração é que nós entendamos aqui nessa noite, é que cada um de nós entenda como é que Deus olha para nós, como é que Deus nos vê, como é que Ele age, e como é que os propósitos nascem no nosso coração, como é que os chamados nascem no nosso coração. Muitos de nós queremos usufruir do milagre de Deus, queremos usufruir da bênção de Deus, queremos viver o sobrenatural de Deus, mas nós não queremos servir
nos momentos onde outros não serviriam, nas circunstâncias onde outros não serviriam. Por isso eu acho esse texto de suma importância para as nossas vidas, porque apesar de muitas vezes nós ouvirmos falar a respeito de Pedro como aquele discípulo intempestivo, sanguíneo, colérico, não é? Aquele que traiu Jesus, mas Pedro também era esse, que estava disposto, independente do seu coração abatido, cansado, frustrado, servir mesmo assim aquele que o estava instigando, solicitando para que ele pudesse servir. Então acompanha aí comigo, capítulo 5, versículos de 1 a 11, diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome neste lugar. Senhor, estivemos aqui cantando, celebrando ao Senhor, falando dos teus feitos, das tuas maravilhas, nos lembrando de tudo que o Senhor tem feito por nós. Nosso coração não se esquece de nenhum só dos benefícios que o Senhor tem realizado em nosso favor. Experimentamos a tua presença neste lugar, pela tua fidelidade, porque o Senhor disse que estaria e está conosco neste lugar. E assim, Senhor, nós com a consciência plena de que o Senhor está neste lugar, nós clamamos a Ti uma vez mais: fala aos nossos corações, fala-nos. Não sabemos, Deus, como estão os corações aqui neste lugar, não conhecemos as dores, não conhecemos as frustrações daqueles que nos ouvem neste momento, mas o Senhor os conhece individualmente, pessoalmente. O Senhor os conhece pelo nome. Pai, que se dê que nessa noite corações ouçam a tua voz, ouçam o teu chamado, chamando para perto de ti, enviando-nos a águas mais profundas, e que possamos, Senhor, neste lugar, darmos ouvidos à tua voz. Que entendamos, Senhor, a dinâmica do teu reino, que entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que entendamos os teus propósitos e o teu chamado para as nossas vidas.
E que assim, Senhor, sejamos a cada dia aquilo que o Senhor planejou para que fôssemos desde a eternidade. Fala-nos, Senhor, fala-nos apesar de mim, fala-nos. Deus, eu tenho a convicção e a certeza, eu até posso falar aos ouvidos dos meus irmãos, mas só o Senhor pode falar-lhes aos corações, só o Senhor pode tratar os corações, só o Senhor pode mover no profundo e no escondido, e é a Ti que eu clamo, ó Espírito Santo de Deus. Tu que és o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso paráclito, aquele que caminha conosco, fala aos nossos corações essa noite, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amados, então, essas foram as circunstâncias nas quais Pedro foi chamado. E muitas vezes, como já lhes contei aqui em outras ministrações, quantas vezes nós perdemos algumas oportunidades nas nossas vidas pela indisposição de servir, pela falta de disposição de fazermos aquilo que a palavra diz, de caminharmos mais uma légua, de poder servirmos um pouco mais. Muitas vezes nós queremos que primeiramente Deus encha o nosso celeiro, para que depois nós possamos servi-lo, para que depois nós possamos sermos gratos, para que depois possamos demonstrar a nossa fidelidade. Mas de fato a nossa fidelidade, ela é demonstrada não quando há fartura financeira de bens, de tempo ou de saúde em nossas vidas, mas a nossa fidelidade, ela é demonstrada exatamente nos momentos difíceis, nas circunstâncias difíceis. E não foi diferente nesse dia. Quem teve uma noite frustrada de pesca sabe que a única coisa que ele quer pela manhã é deitar, dormir e descansar. Porque via de regra o pescador não desiste. O pescador é um tipo de pessoa persistente. Ele vai pescar pela manhã e aí ele não pega nada, ele diz: é porque o peixe está comendo à tarde. À tarde vai ser melhor. E aí ele volta à tarde para poder pescar, e se ele não pega nada, ele diz: certamente à noite vai ser batata. Então alguém que passou a noite inteira pescando, chegou pela manhã, cansado, lavando as redes, significa: já não tenho esperança para hoje. Eu até ouvi esses dias uma canção que falou muito ao meu coração. Quem mandou lavar as redes? Quem mandou você parar? Não é? Volta para o mar alto, que no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. É interessante, porque muitas vezes nós ouvimos a canção, e nós achamos a coisa mais maravilhosa do mundo, Deus falando para alguém, dizendo: olha, vai para o mar alto, eu quero você no mar alto, o lugar aonde você vai lançar as redes, e as suas redes serão cheias. Mas nós não entendemos o que foi que levou aquilo. Nós não entendemos muitas vezes que para cada bênção, que para cada ação de bênção de Deus para as nossas vidas, requer a fidelidade, requer que o nosso coração esteja alinhado com a vontade dEle. E foi exatamente isso que aconteceu. Pedro ali, lavando as redes, naqueles últimos momentos, para ir para sua casa descansar, ele ouve de Jesus que o Senhor queria que ele ficasse mais ali. Nós não sabemos quanto tempo ficou, nós não sabemos. A Bíblia não fala por quanto tempo Jesus ensinou as multidões ali, de cima do barco de Pedro. Mas o certo é que Pedro ficou até o final do ensinamento. E de repente, quando Jesus terminou de ensinar, ali no barco, Pedro dentro do barco com ele, juntamente com os seus companheiros, ouvindo ali a palavra, Jesus encerra, está encerrado, aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, agora é com você. Você serviu, parafraseando sobre o texto, você me serviu, Pedro, cansado, você me serviu frustrado, você me serviu sem ter nada. Agora chegou o momento de eu
mostrar para você a quem você está servindo. E Jesus fala para Pedro: olha, leva o seu barco para o lugar mais fundo, entra um pouco mais para dentro do mar da Galileia e lancem as redes. Pedro sabia, era de uma família de pescadores, seu pai era pescador. Ele sabia que ali não era lugar de se lançar redes. Ele sabia que ali não havia peixes, principalmente com uma multidão toda ali, né, conversando, falando, todo aquele barulho. Mas Pedro tem uma atitude que precisa nortear as suas decisões e precisa nortear a minha decisão, as nossas decisões a cada dia. Porque Pedro, ele fala algo que motivou, aquilo que motivou o coração dele a lançar as redes. Ele diz: Senhor, olha, nós pescamos, e não apenas pescamos, nós nos esforçamos a noite inteira, e não pegamos nada. Porém, porque és tu quem estás falando, eu vou lançar as redes. Querido, aqui nós entendemos a primeira coisa. Muitas vezes o que nos impede de experimentar o sobrenatural de Deus é que nós queremos agir de acordo com as circunstâncias, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com aquilo que nós aprendemos dos nossos pais ou aprendemos na nossa profissão. E ao invés de andarmos pelo que cremos, de andarmos pela palavra de Deus, ao invés de fazermos com que as nossas ações sejam lastreadas na palavra de Deus, nós queremos que elas sejam fundadas, fulcradas naquilo que é o nosso conhecimento, e isso não vai nos levar a lugar algum. Todo o conhecimento que Pedro adquirira com seus pais, com os seus avós, sabe-se lá, a história conta, os historiadores contam que os pescadores, eles eram de famílias de pescadores, ou seja, vinha toda uma descendência agindo como pescadores, passando ali os conhecimentos, a forma de fazer as redes, os lugares de pesca. Ele sabia de tudo. Pedro sabia exatamente onde pescar. Ele sabia. Mas naquele dia Pedro decidiu não se guiar pelo seu conhecimento, não se guiar pelos seus entendimentos, não se guiar por aquilo que ele estava vendo, mas ele decidiu ir contra a lógica, ele decidiu ir contra aquilo que era racionalmente aceitável. Ele decidiu obedecer à palavra de Deus. Ele simplesmente diz, parafraseando sobre o texto: não tem razão de ser de lançar a rede neste lugar. Seria, no entendimento humano, é só sujar as redes que eu acabei de lavar. Mas tinha um porém. E esse porém na vida de Pedro era exatamente este: porque és tu quem estás dizendo. Quais são as promessas, as palavras, e qual é o comando que Deus tem dado para a sua vida? E que você de alguma forma tem titubeado, você de alguma forma tem ficado indeciso quanto a fazer ou a não fazer. Quando o salmista diz no Salmo 119, o versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ele estava dizendo exatamente isso. O que vai iluminar, o que vai direcionar a minha vida, o que vai direcionar os meus passos é a tua palavra. Queridos, de nada adianta você ter a palavra de Deus na sua vida, se você não tê-la como lâmpada para os seus pés, se você não usá-la nos momentos de dificuldade para contrapor aquilo que as circunstâncias dizem para você. Toda circunstância tem uma mensagem para os nossos corações, todas. Mas para todas elas, para todos os momentos da nossa vida, Deus tem sempre uma palavra para os nossos corações. Então nós vemos que naquele dia Pedro, nós fazemos um contraponto dizendo que Pedro, ele serviu a Jesus no raso,
para que depois ele fosse chamado para ir para o mais fundo com Jesus. Muitas pessoas, elas têm muito interesse de ir mais fundo com Jesus, mas elas não estão dispostas a pagar o preço de servir no raso, de servir quando nada lhes é aparentemente lucrativo, vantajoso. Então as águas profundas, elas dizem de um resultado daquilo que é o nosso serviço quando estamos no raso. A fidelidade de Pedro fez com que a fidelidade em servir a Jesus ali naquela circunstância, ainda quando cansado, quando em todo aquele turbilhão das suas emoções, pela sua frustração da noite, ele decidiu obedecer, e foi isso que o levou a ter a abundância de Deus. A abundância veio sobre a vida dele, veio a abundância do que ele procurava. O que Pedro tinha ido procurar ali? Peixes. E o fato de ele servir ao Senhor de toda a terra, fez com que ele pudesse ser convidado, receber um chamado para ir para o lugar mais fundo. E naquele dia, Pedro encontrou diante de si a maior oportunidade da sua vida. Imagina só a circunstância. Pedro, pescador, tem uma empresa de pesca, e ele encontra alguém que sabia onde os peixes estavam. Ele encontra alguém que fazia com que ele lançasse as redes e as redes viessem cheias. É como se você fosse um garimpeiro e de repente você encontrasse alguém que tivesse um dom de saber onde tem ouro, que chegasse para você, e alguém que fosse como um detector de metais, né? Não, pode cavar aqui, que aqui tem ouro. Aí você cava e você encontra muito ouro naquele lugar. Qual seria o primeiro pensamento do seu coração? Vou chamar para ser meu sócio. Não é verdade? Tem coisa melhor do que você ser sócio de alguém que faz o seu negócio prosperar? Naquele dia, Pedro, vendo Jesus dar o comando para ele, dizer: não, Pedro, pode lançar as redes, pode lançar que você vai pegar peixe. As redes vêm cheia, queridos. Mas Pedro não quis fazer de Jesus o sócio dele. Pedro não quis que Jesus fizesse parte do negócio dele. Ao contrário, Pedro aceita o chamado de Deus para poder fazer parte de um negócio eterno. No dia em que a sua empresa mais faturou na sua vida, ele ouve uma palavra de Deus dizendo: agora você vai ser pescador de homens. E ele simplesmente abandona tudo. Usando a linguagem do garimpeiro, no dia que ele bamburrou, que ele encontrou o ouro grande mesmo, o Senhor disse para ele: agora larga tudo. O que Deus tinha feito para Pedro, dizendo: Pedro, o seu problema não é a pescaria, o seu problema é que você está pescando a coisa errada. Venha para o meu propósito, venha para experimentar o que é que eu tenho para você. Quando o salmista diz para Israel, dizendo: se Israel me ouvisse, se tão somente ele me obedecesse, rapidamente eu eliminaria os seus inimigos, eu o alimentaria com o melhor do trigo, o trigo fino, e com o mel da rocha eu o saciaria. Quando o salmista diz isso, Deus está dizendo: olha, a questão nas nossas vidas não é o que nós fazemos, não é o sucesso que nós temos ou não temos, a questão é se nós estamos ou não obedecendo a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, quando nós temos essa manifestação da presença de Deus em nossas vidas, nós precisamos entender que o que traz isso é a obediência
e que isso deve nos levar a mais obediência. Pedro então ele decide seguir a Jesus. Na fidelidade do seu coração, ele recebe agora um chamado para ser pescador de homens. Assim como a palavra do Senhor diz, nós precisamos entender que as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida. Quando Deus vai tratar com o povo de Israel, que estava desanimado, que estava reclamando, ali em Jeremias capítulo 12, ele vem tratando com eles. Quando chega no versículo 5, ele diz o seguinte: se você correu com homens e você já ficou cansado, como é que você vai conseguir correr com cavalos? Querido, se as coisas naturais, se as coisas normais do dia a dia te impedem de poder congregar, te impedem de poder estar na presença de Deus, de orar, de ler a palavra, te impedem de poder viver uma vida realmente de dedicação ao Senhor, como é que o Senhor vai confiar a você riquezas maiores? Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos ser fiéis no pouco, que Ele nos colocaria sobre o muito, o próprio Lucas, ele registra isso quando Jesus trata a respeito disso. Capítulo 16 de Lucas, versículo 10, ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Aí nós pegamos e nós achamos que ser fiel no pouco é ser fiel quando a gente tem pouco dinheiro, e ser fiel no muito é ser fiel quando a gente tem muito dinheiro. E a palavra não está falando a respeito disso. Quando a palavra do Senhor diz da nossa fidelidade no pouco, não está falando do pouco financeiramente. Não. Pouco, segundo a palavra de Deus, são tudo aquilo que está nas nossas vidas, ou é tudo aquilo que está nas nossas vidas que é passageiro, que é deste mundo, que é efêmero, transitório. Isso é o pouco. E o que é o muito que a palavra de Deus diz? São as coisas espirituais, são as verdadeiras riquezas. Então, se você não é fiel nas coisas materiais, você não será fiel nas coisas espirituais. É isso que Jesus diz. Veja só como é que continua o versículo 11: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, certo? Então, o pouco que ele está dizendo são as riquezas deste mundo ímpio. Assim, versículo 11 do capítulo 16: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O muito, as verdadeiras riquezas. E ele ainda diz: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Assim, queridos, muitas vezes nós estamos querendo sermos mergulhados no muito de Deus, nós queremos receber dos dons do Espírito Santo, nós queremos ser usados por Deus, mas nós não queremos sacrificar diante dele aquilo que é as nossas riquezas naturais, o nosso tempo, as nossas forças, muitas vezes as nossas finanças. E Jesus está dizendo o seguinte: a maneira como você lida com as coisas passageiras faz com que você receba as coisas eternas. Você tem servido ao Senhor com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos? Você tem servido ao Senhor no raso? Porque o desejo do coração de Deus é levar você para o fundo. Pedro não precisou pedir a Jesus, dizer: Senhor, agora não dá aí para o Senhor dar um cachê, não dá para o Senhor fazer um milagrezinho aqui para mim, para que eu possa não voltar para casa de mãos vazias. Não, sabe por quê, queridos? Porque ninguém supera Deus no dar. Bênção é uma ideia de Deus para as nossas vidas, não é uma ideia nossa para com Deus. Bênção não é uma ideia do homem para pressionar Deus para abençoá-lo, não. O prazer de Deus é nos abençoar.
E é por isso que Pedro, entendendo isso, naquele dia, ele recebe do sobrenatural de Deus. Ele é convidado para ir para mais fundo. Muitas vezes queremos que Deus encha primeiro as nossas redes, para depois sermos fiéis. Ele já nos deu do seu melhor. Cristo Jesus já foi ofertado em nosso lugar. E hoje nós estamos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, para nos lembrarmos do sacrifício que foi feito em nosso lugar lá na cruz do Calvário. E nós precisamos nos lembrar que o Senhor espera que sejamos fiéis no pouco, nas coisas materiais, no nosso tempo, na nossa fidelidade, no nosso compromisso. Se nós não formos fiéis nessas coisas básicas, queridos, como é que seremos fiéis? Como é que receberemos da parte do Senhor as coisas espirituais, o sobrenatural? Não receberemos. E se fosse você naquele dia, você teria servido a Jesus mesmo depois de cansado? Ou você teria simplesmente dito: Senhor, o barco está aí, está apoitado, faça bom uso, estou cansado, vou para casa, depois você pode deixar ele amarrado aí como está? Porque é assim que muitas vezes nós vemos as pessoas fazendo. Mas Deus, Ele quer que nós aprendamos. Não foi à toa que o Espírito Santo inspirou Lucas para que ele contasse-nos esses detalhes, para que nós entendêssemos que é preciso o nosso coração entender que primeiramente nós o servimos com aquilo que nós temos. A questão não é o quanto você tem, a questão é se o que você tem está colocado a serviço do propósito de Deus na sua vida. Coloque-se de pé, por favor. Não é diferente de quando aquela mulher chegou para o profeta e disse para o profeta dizendo: olha, o Senhor sabe que o meu marido era fiel ao Senhor, e ele morreu, deixou um monte de dívidas, agora veio os cobradores e querem levar os meus filhos como escravos para pagar a conta. O profeta pergunta: o que é que você tem em casa? Esse texto sempre me marcou, porque a mulher diz: eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. E o profeta olha para ela e diz: é suficiente. Vá para casa, peça vasilhas emprestadas dos seus vizinhos, muitas vasilhas, não poucas, porque o Senhor vai fazer multiplicar. A questão não é o que nós temos ou o quanto nós temos, queridos. A questão é se o que nós temos colocado para serviço do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei como está o seu coração em frustração. Eu não sei se você tem entendido aquilo que a palavra do Senhor tem ministrado dia após dia ao seu coração. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: o propósito do Senhor é te levar para lugares mais fundos. O propósito do Senhor é te levar para lugares onde você possa experimentar o sobrenatural dEle, onde você possa experimentar a abundância do que Ele tem. O que você está procurando, o que você está precisando, você vai encontrar não simplesmente através da sua força, da sua dedicação, mas você vai encontrar servindo ao propósito para o qual você foi criado, adorando o Senhor, servindo a Ele, não permitindo que as circunstâncias venham atrapalhar aquilo que Ele tem para a sua vida. Hoje o Senhor tem uma palavra para o seu coração, e você precisa entender que por mais absurda que ela possa ser, você precisa dizer: Senhor, contudo eu vou obedecê-la.
porque é o Senhor quem está falando. E que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração quais são as decisões que você precisa tomar, quais são os caminhos que você precisa tomar, qual é a direção que você precisa andar, para que você possa realmente estar dentro do propósito, porque aquilo que você está procurando, você encontrará em Deus. Deus tem para fazer com que muito mais abunde na sua vida, na sua casa, mas que você possa tomar a palavra dele e dizer: Senhor, como é o Senhor quem está falando, então certamente eu vou obedecer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não importa se as circunstâncias estão dizendo para você que não adianta mais. Não importa as circunstâncias dizerem para você: olha, você já se esforçou a noite toda, você já tentou, você já fez tudo o que podia, você não consegue. Eu digo para você nessa noite: coloque a sua vida à disposição do Senhor. Coloque a sua vida para que seja usada para o propósito de Deus, e você verá o sobrenatural acontecendo na sua vida. Você ouvirá a voz dele chamando você para o mais fundo. Decida ser fiel no pouco. Decida ser fiel com as riquezas dessa vida, com as circunstâncias dessa vida. Decida ser fiel com a força que você tem, com o conhecimento que você tem, com as finanças que você tem. Decida dizer: Senhor, eu coloco tudo em tuas mãos. Porque até aqui tudo que eu consegui foi frustração, foi voltar para a beira da margem, ou para a margem do rio, para a margem do lago, de mãos vazias. Mas o Senhor quer fazer você voltar para casa hoje cheio de um novo propósito, cheio de uma nova unção, cheio de uma nova vida, cheio de uma nova visão, para que você possa agora ter realmente sobre a sua vida aquilo que é o propósito de Deus. Naquele dia, cheio de peixe, transbordando de coisas materiais, Pedro abandonou tudo e decidiu seguir a Jesus. Que o seu coração não se apegue a outras coisas, senão a cumprir o propósito dele, senão a fazer com que em todas as circunstâncias da sua vida o nome dele seja honrado e seja glorificado. O que é que ele pede a você nessa noite? A Pedro foi o barco, ele queria usá-lo. Hoje o Senhor quer usar você. Ele quer usar lá na sua família, Ele quer usar lá no seu trabalho, Ele quer usar você lá na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro. Estaria você disponível, apesar do cansaço, apesar das circunstâncias, estaria você disponível para dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra o teu propósito na minha vida. Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Só o Senhor sabe como cada um está, como cada um chegou aqui. Mas que eles possam, Senhor, ter entendido o Teu Espírito Santo falando aos seus corações. E completa, Senhor, esta palavra na vida e no coração de cada um. Que não sejamos negligentes, que possamos ter a convicção, Senhor, e a disposição de servir ao Senhor a cada dia, de servir ao Senhor com tudo que temos, de colocar ao Teu dispor, Pai, as nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos, para que o Senhor cumpra o Teu propósito, para que multidões sejam agraciadas com a Tua palavra, que as nossas vidas possam estar plenamente disponíveis diante do Senhor. E que a vida de cada um nessa noite, que está se oferecendo, que está, Senhor, entregando todas as suas, aquilo que é de mais precioso, todas as suas preciosidades nas Tuas mãos, que o Senhor possa usá-los para a glória e para o louvor do Teu nome, que eles possam encontrar em Ti um lugar mais profundo, um lugar onde a provisão é perene, um lugar onde a Tua palavra é o guia, é a bússola, é o GPS que os conduz e que os leva, Senhor, a agir em todas as circunstâncias. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo, para que no seu dia a dia, para que
em cada momento das suas vidas, eles possam entender que o Senhor está querendo usá-los para cumprir um propósito, e que assim o coração deles estejam dispostos neste propósito para honrar e bendizer o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.